Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. No nosso programa de hoje vamos conversar com dois professores, dois líderes do funcionalismo também, professora Vali Ferreira Luman de Jesus, que é presidente da APAMPESP, que é a Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, e conselheira também aqui da nossa federação, e Guilherme Coelho de Souza Nascimento, que é presidente do CAPESP, é o Centro Associativo dos Professores do Estado de São Paulo, e também é diretor tesoureiro da nossa federação. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje conversando com a professora Vali Ferreira Luman de Jesus, que é presidente da APAMPESP, que é a Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, e com o Guilherme Coelho de Souza Nascimento, que é presidente do CAPESP, Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem. Tudo maravilhoso na Secretaria da Educação, novo secretário da Educação. Como é que vocês estão vendo o novo secretário que saiu do judiciário, na presidência do judiciário, para ser secretário do governador do estado? Bom, vamos ver se ele consegue desempenhar a contento essa nova função. Acho que não começou muito bem a sua gestão da Secretaria da Educação, até por conta das polêmicas que já envolvem o seu início de gestão, né? A falta de estrutura nas escolas, a superlotação nas salas de aula e o que ele chama de proposta salarial, né, que ele fez agora no início dessa semana, que é um caso sério, né, para a gente entender o que ele quer, né? Acho que uma proposta de 2,5% de reajuste salarial, extensivo aos aposentados, mas depois de cerca de 600 dias sem ter um reajuste, um período que nesse período a inflação é no mínimo de 15%, você oferecer 2,5% é um tanto assintoso, né? Em 2015 não tiveram reposição? Não, tivemos 2015, 2016... não, 15 não. 15 Era não. para ter tido em julho. Nós estávamos fazendo a programação, era uma esperança em julho de 2015 saísse alguma coisa, quando surgiu aquela ordem que não podia dar aumento para ninguém. E aí... Esse ano piorou, né? Esse ano está tudo em crise, não tem? Só não está em crise o servidor público. É que em julho... O professor não está em crise, o Estado é que está em crise. Não é isso? Em julho do ano passado foi o início da crise, quando deu aquela... Quando o governador fala, não temos como dar aumento porque estamos em crise, significa que o Estado está em crise, mas o professor não, né? Acho que cai do céu, de certo, né? Cai do céu. Eu espero-se que caia. Mas essa proposta toda dos 2,5%, como é que ela veio? Então, Gozzi, o que é engraçado é o seguinte: quando o Estado não reclamava de queda de arrecadação, não teve repasse nenhum para o magistério. Estava se preparando para a queda da arrecadação. Continuávamos a ganhar muito mal. Nós não tivemos reajustes acima da inflação nos anos anteriores. Ao contrário, nós perdemos ainda mais o valor salarial. Então, eu entendo que é uma desculpa para continuar um programa de
de corte de gastos, porque ele já estava fazendo isso e agora ele achou uma boa desculpa, que talvez cole com alguns, que assim, ó, joga a culpa em outro, porque aí não temos dinheiro para pagar. Mas a proposta que o governo fez, Góes, foi o seguinte: no mês de março, né, os professores que estão na ativa, professores, diretores, supervisores que estão na ativa, uma parte deles, uma parcela, na ordem de uns 20%, recebia um bônus, né, uma gratificação extra, que era denominada como bônus, de valores variáveis. Alguns ganhavam bônus, né, razoável, e o outro um bônus extremamente magro, né? O que o novo secretário propôs foi a extinção desse bônus, da forma que ele estava sendo feito, e pagar valor igual para todos, para toda a categoria, para a ativa e para os aposentados. E segundo ele, segundo as contas dele, isso daria um reajuste, e aí seria incorporado ao salário, na forma de um reajuste. Então não ia ser uma vez só, mas até o final do ano, ou então até a próxima rodada de negociação, mas dá um reajuste de 2,5%. O que para um professor na ativa, hoje, significaria um aumento, em termos monetários, na ordem entre uma faixa de 30 a 80 reais por mês. Tudo isso? Tudo isso. Talvez dê para comprar uma pizza. Agora o aposentado não tinha esse abono. Sim, tinha. Tinha também? Agora esse recente, sim. Agora o que alguns tinham. Acontece o seguinte, voltando ao passado. O magistério teve aumentos anuais todo mês de julho. Já foi uma proposta bem anterior, né, algum tempo atrás. E essa última vez em que nós tivemos aumento foi em julho de 2014. Então, o ano passado, em 2015, era para ter um novo aumento, porque aqueles 4 anos terminaram em 2014. Então, 2015 deveria fazer um novo planejamento. E eu me lembro que nós, numa reunião na Secretaria da Educação, o próprio secretário, o professor Herman, na ocasião, ele sabia, eles tinham consciência que em julho do ano passado nós teríamos um aumento. E eu ainda perguntei, conversando com o professor Herman, e nós? Ele falou assim, olha, eu já tenho o meu cálculo. Quer dizer que havia no início de julho do ano passado um cálculo que o professor Herman havia feito. Ele falou, não, eu não vou falar nada, porque esse é um cálculo meu, eu tenho que levar ao governador, a decisão é do governador. Isso em julho do ano passado. Só que, infelizmente, logo depois o professor Herman saiu, mas não vem ao caso. Acontece que no final de julho cessou, não se dá mais aumento para ninguém. Então o magistério, quando ele deveria ter tido um aumento, foi que acabou. Foi o ano passado, não tem mais nada. Então já havia um ano que nós não tínhamos nada. Então o Guilherme falou em 15%, então na verdade vocês já estão em 18%. Se a gente for comparar a inflação... 11 mais 7,5 do ano se você pegar meio ano de 14, tá no 19, o ano de 15, né, e mais esse período agora de 16, é no mínimo 15, é algo em torno de 17, 18% hoje. Que deveria ser para recompor. Acho que mais, aquilo de 14. Porque possivelmente, se é 11% agora e 7,5 seria 18,5. Sim. Considerando que o 7,5, os 11 seria aplicado em cima do 7,5, se tiver sentido, não é? Vocês estão aí com mais de 18%, né? 19%. Não é? E sem considerar, eu diria o seguinte, vocês estão com 1/5, só nesses 2 anos, 1/5 a menos do salário que deveriam ter. E depois, naqueles 4 anos, que já foi preparado durante 4 anos, quanto seria o aumento, então já não correspondia à realidade. Já era defasado. Já vinha defasado.
Então nós esperávamos que em julho do ano passado houvesse alguma correção, mas em vez de correção veio um corte amplo, total e restrito, sem nenhuma esperança até agora. Nada. Agora nós aposentados, que já sempre saímos no prejuízo, então como é que ficamos? A situação está crítica, bastante crítica. Né? E aí ele vem com reajuste de 2,5%. Pois é. O que para o salário de um aposentado vai dar na ordem de uns R$80 no máximo. Agora dos 80... Que é muito pouco, depois de 2 anos. É nada. Não é. Não, e dos 80, dependendo do valor, você tem que pagar a previdência ainda, como se ainda não fosse aposentado, continua pagando. Acaba atingindo... atinge. Além disso, atinge também algum ponto que não tem direito a mais nada, nenhum outro aumento. E não pega todo o total dos seus vencimentos de um abono, uma gratificação, alguma coisa que tenha. Então, realmente, acaba muito, muito defasado. Já estava triste naqueles 4 anos de cada julho, que no início pareceu bom, mas no final já não deu. E na hora H, quando ia acontecer um ano passado, não aconteceu. E agora, quando nós esperávamos alguma coisa agora, nada. Agora, veja bem, o Executivo Federal acaba de encaminhar um projeto, né, que os servidores estão trabalhando contra, tentando tirar esse projeto de pauta, em regime de urgência, em que ele joga a dívida dos estados com a União para mais 20 anos para frente. No entanto, para que isso aconteça, ele suspende qualquer tipo de aumento de vantagem, qualquer coisa que possa crescer no salário dos servidores. Então como é que vai ficar? Por 2 anos. Então esses 2,5 vai valer para mais 2 anos depois? Então, até 2018? Vamos passar o governo Alckmin inteirinho sem ter reajuste? E aí? Porque, além de tudo, Góes, tem um ponto que é assim, que é uma coisa meio surrealista, que é esse pagamento do bônus, não é? O governo acenou, é um aceno que ele fez na segunda-feira neste caminho, em extinguir o bônus e dividir por igual para todos. Só que ontem, o site da Secretaria de Educação, agora no meio da semana, ele abre uma enquete para que os professores respondam se eles querem o bônus, que só alguns vão receber, ou se eles querem 2,5%. Assim, é uma coisa... Esses professores... E o que vocês imaginam? Né? Vocês imaginam que vai acontecer o quê? A maioria vai preferir o quê? Eu acho que tem uma parcela que vai se iludir. Que vai se iludir e vai querer... Iludir é querer o bônus? É pedir o bônus. Porque quando ele se aposenta, esse bônus não vem. Não incorpora. Não incorpora. Então é uma ilusão. E outra, é duplamente ilusório, porque nem todos os professores que estão na rede recebem. É só uma parcela que recebe. Exatamente, essa é a diferença. E por que recebe ou não recebe? Porque existe uma classificação. Uma qualificação que é em cima da pontuação de cada escola no IDESP, onde vários fatores interferem, não é? Tipo, por exemplo, se a escola tem muita evasão escolar ou não, se na prova do SARESP os alunos vão bem ou não, a frequência dos alunos. E isso gera situações que são assim absurdas. Cada escola tem uma realidade, mas eu estou pensando numa coisa aqui, veja bem. Se depende de tantas coisas para ter ou não o bônus, como é que vai fazer uma enquete se quer o bônus ou se quer os 2,5? Então, mas aí é que está. Se quer ou não o bônus, se o bônus é dado apenas a uma parcela mínima do magistério, agora perguntar para quem se quer. Dá o quê? Como? Não sei, porque o bônus, mas me parece ele já tem um cálculo diferenciado. Me parece que é apenas um jogo do governo. Sim, é um jogo de cena, que provoca o quê? A divisão dos professores na base. E aí ele vai dizer, não, vocês preferiram os 2,5. Exatamente. Seja uma coisa ou outra, ele vai falar que um conjunto fez uma escolha por uma... Como se preferir 2,5 fosse
uma coisa assim maravilhosa para os professores. Ou o bônus fosse uma coisa maravilhosa para os professores. Mas o bônus não, se a maioria não recebe o bônus não vai ser. O cara vai preferir uma coisa que ele sabe que ele nunca recebeu e não vai receber? Porque ele é rotativo. E esse 2,5 para quem não tem, provavelmente não vai significar nada, porque se ele incorpora, ele vai ser tirado, né, os descontos de PESP, ANSP, e, sei lá, até para quem tem imposto de renda. Tudo isso vai ficar no líquido a mesma coisa se não ficar menor. Tem uma outra coisa que é tão insignificante que não dá para você. E como é que os professores vão enfrentar isso? Olha, eu acho que agora é o momento de sentar, conversar, ter calma, né? Ter lucidez e fazer uma estratégia de enfrentamento de uma maneira clara com o governo. Porque a perspectiva de passar mais um ano com um salário ruim e nas condições de trabalho que os professores estão sendo submetidos. A gente comentava aqui em off, né, antes de começar o programa, Gósio, que o governo do estado retirou todas as impressoras das escolas. Então hoje, para o professor rodar uma prova para a sua turma, ele voltou para o mimeógrafo a álcool, aquele que a gente usava nos anos 60. Né? Aquele que, quando eu comecei na escola, já era algo meio defasado. Mimeógrafo a álcool. Aquele cheirinho de álcool. Isso. Então nós voltamos a isso. Então você pega uma classe com 55 alunos, uma classe de ensino médio com pelo menos 55 alunos, sem papel na escola, sem papel sulfite, sem papel higiênico para os banheiros, porque além de cortar os gastos com as impressoras, foi cortado também um projeto que chamava InfoShop, onde as escolas compravam o seu material de consumo. Né? Isso foi cortado. As escolas estão pedindo para os alunos trazerem papel higiênico. E ele está partindo do pressuposto que com os 2,5 todo mundo vai comprar o seu computador, a sua impressora em casa e não vai precisar mais de usar o mimeógrafo? Olha, eu acho que com 2,5% a gente vai poder comprar um litrinho de álcool para poder rodar a prova no mimeógrafo. Mas, voltando à questão, o que já tem algum movimento entre os professores? Já se conversam sobre isso? Conversa-se, porque na realidade aconteceu agora, a decisão foi ontem, né? Essa semana, né? Foi essa semana. Segunda-feira. Então realmente não houve muito tempo para que se discutisse, mas tem que haver alguma reação, né? Porque para quem está tanto tempo sem nada, ameaçar que ia ganhar, receber alguma coisa e de repente não vem nada. Eu estou aqui com isso não significa nada. Com uma notícia que foi da Tribuna de Santos. Isso. É isso? Isso. Estado dá a professores 372 licenças por dia, sendo que 27 é por transtornos mentais. De 220 mil docentes da rede, 48 mil, 21,8%, foram afastados ao menos uma vez. E disso, 27,8% dos casos, transtorno mental. Como é que pode o Estado levar o professor a essa situação e depois esse professor enfrentar o aluno na sala de aula? Como é que isso pode funcionar? Então, Gósio, assim, quando você vê as condições de trabalho do professor, né, com 55 alunos ou mais, adicionadas condições precárias, ainda mais precárias, foram colocadas no início deste ano, com salário defasado, sem a real valorização do professor, nos prédios onde nós trabalhamos, né, muitos dos nossos prédios escolares, eles mal têm extintor de incêndio, né, hidrante, mangueira. Isso é algo raro. Isso você encontra na Secretaria de Educação, nas diretorias de ensino, mas nas escolas nem todas. Né? Muitas escolas não apresentam sequer uma ventilação adequada na sala de aula. Então, todo esse conjunto de fatores, né, provoca ao longo do tempo um desgaste emocional do professor gigantesco, que resulta nessa quantidade de professores que precisam de tratamento psiquiátrico.
porque eles não aguentam mais trabalhar. Não é uma questão de, não estou cansado hoje, não vou. Não, são situações... O desgaste é muito grande, físico e emocional. Aí a gente cai naquela história do servidor público do outro lado do balcão, né? Porque o que os pais pensam desses professores? É como se os professores fossem os culpados. E são aqueles que estão na frente dos seus filhos, tentando transmitir uma nova educação, um novo caminho para o próprio país. Como é que isso acontece? É a política educacional que a Secretaria de Educação tem imposto aos professores ao longo dos últimos anos. Não é? Ao longo dos últimos 20 anos. Você pensar hoje, com o perfil do adolescente de hoje, em você trancar dentro de uma escola cheia de grades, né, em uma sala com 55 adolescentes, e achar que vai ter ensino de qualidade, é um dissociamento completo da realidade. Hoje, a gente entende que para ter um ensino de qualidade, essas salas deveriam ter um número muito, mas muito menor de jovens e de crianças. Conversamos no nosso programa de hoje com a professora Vali Ferreira Luman de Jesus, presidente da APAMPESP, e com o professor Guilherme Coelho de Souza Nascimento, presidente do CAPESP. A nossa conversa vai continuar no próximo programa sobre educação. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A semana foi das mais movimentadas pelo Brasil inteiro. Além das discussões em torno da possibilidade de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Brasília e as capitais dos estados tiveram também grande movimento por parte das entidades representativas dos servidores públicos que se mobilizaram para barrar a aprovação do projeto de lei complementar PLP 257 de 2016, que trata da renegociação das dívidas do Estado para com a União e, em contrapartida, onera o serviço público e retira diversos direitos dos servidores. Entre essas medidas, destacamos suspensão de nomeações e realização de concursos públicos por 2 anos, suspensão do aumento real do salário mínimo, fim de benefícios como licença-prêmio, quinquênio, etc., aos servidores estaduais nos moldes do governo federal e aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%, inclusive para servidores aposentados e pensionistas. Aqui em São Paulo, tivemos 2 importantes reuniões que mobilizaram as centrais sindicais, inclusive a pública, a Central do Servidor, aqui esta FESPESP faz parte, e diversas outras entidades de classe. Essas reuniões foram realizadas dias 1º e 3 de abril. Nessa data, o Brasil inteiro se mobilizou contra o PLP 257 de 2016. Durante a reunião do dia 13, foi elaborado um documento contra o PLP 257, que foi distribuído aos líderes das bancadas na Assembleia Legislativa e também ao seu presidente, deputado Fernando Capês. Na última segunda-feira, 11 de abril, a Folha de São Paulo publicou editorial em que criticou o movimento dos servidores contra o projeto do governo federal, que renegocia as dívidas dos estados, penalizando os servidores públicos. Em resposta ao editorial, a AFALESP e a ASPAL, entidades dos servidores da Assembleia Legislativa, encaminharam à Folha a seguinte carta, publicada em parte por aquele jornal em sua edição da última quinta-feira, 14 de abril. Embora defensoras da liberdade de expressão e da livre imprensa, as entidades representativas de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, neste caso a FALESP e a ASPAL, não podem aceitar de forma alguma
a maneira desrespeitosa e leviana como os servidores públicos foram tratados pela Folha de São Paulo em seu editorial publicado nesta segunda-feira, 11 de abril, sob o título Socorro Irresponsável. Os servidores não podem ser responsabilizados pelo excesso de gastos dos governantes, que, de forma torpe e impune, burlam a lei de responsabilidade fiscal e, para poder rolar suas dívidas e fugir de suas obrigações, querem, em conluio com o governo federal, penalizar a população com cortes que sucatearão ainda mais os serviços públicos. Somos defensores incansáveis do serviço público de qualidade e a população não pode, mais uma vez, ser penalizada com os cortes que estão sendo preconizados pelo PLP 257/2016, que tem o nosso total repúdio. Rita Amadio de Andrade Ferrari, presidente da Afalesp, e Gaspar Bissolotti Neto, presidente da ASPAL. Cidadania e Serviço Público, há 17 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836, manda mensagem para o e-mail fespesp@fespesp.org.br. Visite o site da Fespesp na internet e as redes sociais Facebook e Instagram para você acompanhar tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet, em nosso canal no YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e assista ao programa em qualquer lugar do mundo. Além disso, você poderá assistir às mais recentes edições do programa Cidadania e Serviço Público na rede mundial de computadores. O endereço você já sabe, é o www.fespesp.org.br. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.